A próxima palestra me deixa extremamente orgulhoso dessa pessoa estar aqui, porque quando eu estava engatinhando ainda, ele já era um dos grandes monstros aí da internet, quando nem se falava em digital, em celular, esse cara já era realidade aqui com a empresa que ele construiu, chamada Hands. Aquele celularzinho pequenininho, com aquelas quadradinhas, aqueles sites mobiles de publicidade, tudo, quem fazia era esse cara. A gente trabalhou em alguns projetos junto, quando eu era designer ainda, né, César? E de lá para cá, ele evoluiu muito, já era um dos grandes monstros aí, se tornou cada vez mais forte. Hoje, sempre trazendo inovação para o mercado, traz mais uma, é o que ele vai apresentar aqui. Uma salva de palmas para o César. César. Você me deixa tímido, cara. Essa brincadeira dele Rapaz, fala bem da gente aqui, mas não é verdade, não. É só metade disso. Gente, enquanto eu ligo aqui, primeiro, Eric, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. A gente tem que trocar aqui para o notebook, eu não sei se vocês estão mudando aí, só achar meu controle aqui. Só um minutinho. Está indo aí, Edvaldo? Não. Desculpa, pessoal. Um minutinho aqui. Oi? Isso a gente tinha testado antes, hein? Agora acho que foi. Agora foi. Vê lá, só, pelo menos agora deu aquela mexidinha de tela. Agora foi. Ele deu um tempinho, mas agora deu. Espera aí, calma aí. Bom, em último caso eu tenho um pendrive, eu só não consigo fazer um dos demos, mas... Segura aí, segura aí. Quer tentar o pendrive lá? Eu não sou bom de piada, mas se eu for, Eric, essa hora. Quer que eu tente? A gente fez o que daquela hora? Tirou os... Bota no arrangement. Tem dentro um diretório WebJump, é um PowerPoint. Pessoal, eu vou começar a falar enquanto a gente coloca o slide, mas basicamente eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre uma tendência que, na verdade, já está virando realidade. Quem já falou com Alexa ou com Google Assistant, né, um desses assistentes pessoais aí que estão dentro de um né, Google Home ou do seu próprio celular, talvez já tenha experimentado um pouquinho do assunto, né, que é, digamos, a questão toda de comércio conversacional, conversational commerce. Tá? Existe uma tendência super forte começando agora, desde 2015, na verdade, isso foi o início, quando lançou aí o aparelhozinho, né, o Amazon Echo, aquela caixinha de som, não sei se vocês já viram, e que você, basicamente, para você interagir com sistemas, você simplesmente fala com ele e ele te responde, ele faz as buscas, né, ele converte voz em texto, faz as buscas. Desculpa, não é essa, não. Ela está dentro de uma pastinha, provavelmente chamada Magento Meetup, e tem um PowerPoint dentro dela.
Foi? Então, como eu estava dizendo, e essa tendência, né, que você também falando via voz com ela, na verdade existe uma outra forma de você falar com as máquinas que está começando a crescer, que é através de mensagens de texto. Ah, agora sim, vamos lá, agora deu. Né, através de mensagens de texto. Então, estou aqui para alertar um pouquinho de vocês sobre essa tendência e lembrar de quem começa primeiro com as tendências, aprendem antes do que os outros, né? E a partir daí você consegue ganhar uma vantagem competitiva. Então, dentro desses assuntos hoje, a gente está falando aí um pouquinho dessas aplicações conversacionais mais conhecidas como chatbot, vou explicar um pouquinho desse novo paradigma, dar alguns exemplos para vocês, talvez eu não vou conseguir mostrar, porque eu estou aqui né, eu estaria com um demo notebook, para isso que eu trouxe, para poder usar o celular, e um pouquinho do que vai vir aí pelo futuro em relação a essas aplicações conversacionais que a gente talvez conheça como chatbot. Alguém aqui já ouviu falar de chatbot? Se sim, levanta a mão, por favor. Bastante, eu acho que mais ou menos a metade do público já ouviu falar do assunto. O que é isso? Tá? Então, para quem não ouviu falar, o chatbot, na verdade, é um programa, né, de computador que ele é criado para simular uma conversação com um humano, certo? Então, é o humano conversando com um programa de computador. Basicamente, a grande definição é essa. Isso começou assim, a primeira vez que você pensou de falar com o computador, foi ficção, né, lá nos anos 60, com 2001, Odisseia no Espaço, o Star Wars, que você falava com o computador, mas na verdade com um robô, né? Mas isso na ficção. Na realidade, a coisa começou a ganhar corpo em 2013, na China. Na China, eles têm o WeChat, que é praticamente o WhatsApp, né, chinês. E pelo problema de compras, né, falsificadas, de produtos falsificados que tem na China, eles começaram a usar o WeChat tanto para falar com amigos, para perguntar a procedência, aquele produto daquela loja, ele é real, ele é verídico, eu posso comprar? Eles usavam o WeChat para isso, via texto, e também para as lojas, que é uma coisa que está começando a acontecer bastante no Brasil também, né? Quem hoje não passou numa loja, pediu uma camisa, não tinha, e de repente o cara vai lá, te pega o WhatsApp, te manda uma mensagem. A mesma coisa funcionava na China. Só que com a escala chinesa, né, de 1,x bilhões de pessoas, a coisa, quando começou a ganhar um volume muito grande de mensagens, o pessoal das lojas começaram a não conseguir atender aquilo tudo. O WeChat, sabendo disso, abriu a API para que você começasse a automatizar esse atendimento, né? E, com isso, você começou a criar uma espécie de URA, só que via mensagens de texto. Criar programas que davam ali keywords. Se você quer saber sobre isso, 1, 2, 3, 4, 5, está aqui um menu, e você começava a interagir ali pelo texto. De 2013 até hoje, isso fez tanto sucesso que já existem 12 milhões de contas específicas para atendimento automatizado, contas para chatbots. E mais importante, além de atendimento, você compra passagem, chama Uber, pede pizza, compra coisas no varejo, tudo automatizado através do chat. Então, na prática, na China, o chat é igual à internet. Você sai dele para ir no Baidu, você sai dele para ir no Alibaba. O resto é tudo por ele. Então, isso né, inaugurou ali a era desses chatbots. Em 2016, quando o Zuckerberg abriu o Messenger, né, a API do Messenger, isso ganhou uma repercussão global enorme. Obviamente, eles estão espalhados no mundo inteiro. Eles aproveitaram e lançaram uma versão melhorada, ou pelo menos chamaram a atenção da gente para uma capacidade que a inteligência artificial, o machine learning, nos provê, que é entendimento de linguagem natural, que é você passar a conversar falando frases menos estruturadas, com menos keywords, e o chatbot entende isso, e dali ele entende a intenção e começa a responder, em vez daquela coisa mais keyword, mais URA. E da mesma forma que na China, nos primeiros 12 meses depois, né, do lançamento do Messenger Platform, 100 mil bots foram criados em 200 países do mundo. E hoje, em média, na verdade, no momento que estavam 100 mil bots, se geravam mais ou menos 2 bilhões de mensagens por mês trocadas,
com os bots. É um volume muito sucesso, é um sucesso muito grande. E esse sucesso, na verdade, fizeram uma pesquisa esse ano com executivos de empresas que tinham criado esses chatbots, e assim, um número muito, muito grande, muito positivo, 96% deles acreditam que os chatbots vieram para ficar, 75% já usam ou planejam usar até o final do ano, criar, né, desenvolver um chatbot para os seus negócios, e mais importante, que é o que mostra uma tendência interessante, 67% acreditam que eles vão superar a performance dos mobile applications, dos apps. Isso, se você considerar alguns outros números, que, por exemplo, depois de 2 semanas, ou um mês de uso, geralmente cada um tem um parâmetro, os apps, depois que você baixa um app, geralmente 10% das pessoas que baixam continuam usando depois de um mês. Um bot, em média, chega de 40%, 60%, vamos dizer, 50% das pessoas continuam usando um chatbot, uma aplicação conversacional. Quando você olha o número de download de apps nos Estados Unidos, que 65% dos americanos, norte-americanos, não baixam mais app nenhum, isso chama a atenção assim, para que eu estou construindo app? Se ninguém usa, e quando usa, né, usa só menos de um mês. Então, é uma coisa a se pensar. Se você considerar que os aplicativos de mensagem tipo WhatsApp são usados 9 vezes ao dia, e é 5 vezes mais do que qualquer outra app que eles continuam usando, você, né, mais uma vez para pensar assim, será que eu estou na plataforma certa? Ou que plataforma é essa que está nascendo? Tá? Se você consultar o Gartner vai te falar o seguinte, a cada 10 anos, em média, existe uma mudança no paradigma digital, da forma que você interage com as máquinas, né, com os computadores, com o software, de uma forma geral. Aqui, com certeza, todo mundo viveu um paradigma web, quando você começou a criar o Magento, por exemplo. Todo mundo viveu e ainda vive, né, o paradigma anterior, que é o de mobile apps em especial. E agora, em 2015, o que nasceu, segundo a Gartner, não sou eu que estou falando, é um novo paradigma. É o paradigma conversacional, ou as aplicações conversacionais. Então, na verdade, a gente tem que tomar bastante atenção, porque nos próximos 10 anos, o que está vindo pela frente são essas aplicações conversacionais. E dentro das funções de negócios mais utilizadas, chatbots é uma palavra, é um sinônimo, tá? São as aplicações de vendas e marketing. Né? Em outras palavras, aplicações que são voltadas para um comércio conversacional, daí o termo. Eu vou te mostrar alguns cases, alguns legais. Agora era a hora de eu tirar meu celular e mostrar ao vivo, tá? Mas como ele não está aqui, então a gente, aliás, ele está, mas não funcionou, eu vou ter que dar alguns exemplos meio falando e vocês acreditam em mim, qualquer coisa eu mostro um vídeo. Não, na verdade tem um vídeo mais à frente que vai mostrar uma operação. Então, assim, primeiro exemplo, ou case, é o concierge do eBay, chama eBay Shopbot. Ele não existe em português. Como é que como é que funciona essa aplicação? Na verdade, você entra no Messenger, na página do eBay, você manda uma mensagem para o bot, e o bot te pergunta assim, o que você quer? Quer saber alguma oferta, alguma coisa que a gente curou aqui para vocês, separou para vocês, ou quer fazer uma pesquisa? E aí, né, uma busca, ou, na verdade, ele não fala uma busca, ele fala assim, me explica o que você quer, certo? E aí você vai lá e escreve, eu quero, em inglês, porque ele, por enquanto, só está disponível nos Estados Unidos, eu quero uma bota de couro masculina marrom. Aí ele pergunta, de que tamanho? Aí você fala o tamanho, ele, de couro, eu falei couro, né? Então, de couro sintético ou couro natural? Aí o couro natural. Ou seja, sabe aquela filtrozinho dedicado que está aqui com vários itenzinhos? Ele conversa com você, assim como você estivesse comprando com uma pessoa na loja, certo? Só que via Messenger, escrito por enquanto. Então, a experiência é absolutamente familiar, porque a gente faz isso toda hora, certo? Pessoal, porque eu uso a minha mensagem o dia inteiro no grupo da família, então tem aquele carinho ali pelo WhatsApp, então, de repente, o WhatsApp começa a funcionar para buscar alguma coisa e tem alguém, um avatar que se apresentou como assistente virtual da marca, te ajudando. Então, você começa a criar uma experiência extremamente engajadora, positiva, né, e que, no final, você vai acabar levando para
né, uma conclusão feliz aí de uma compra da bota. E nesse caso do Shopbot, ele fez uma experiência que você navega no catálogo, ou faz a busca no catálogo, mas você não compra por lá. Ele abre uma web view e você acaba fechando a compra no eBay. Por quê? Porque MVP, Lean Startups, os caras estão evoluindo, daqui a pouco você vai fazer tudo pela mensagem. Então, esse é um exemplo legal. Vou mostrar agora um pouco de números. Tá? Um exemplo de Conversation Commerce clássico é o do 1-800-Flowers. Tá? Que é basicamente a Juliana Flores americana. Eles, depois que implementaram o chatbot deles, que foi logo no iniciozinho ali, quando abriu a plataforma do Messenger em 2016, após o primeiro trimestre, eles conseguiram 6% adicional de vendas, que representou mais ou menos 10 milhões de dólares. Agora, isso, ok, 10 milhões de dólares, 6% de vendas num canal novo. Parece até que não foi gigante, e ainda não é, porque o canal também está crescendo, né? Agora, o que é representativo é que 70% dessas compras foram feitas por novos usuários que nunca abriram a página ou pegaram o telefone e ligaram para o 1-800-Flowers. Então, são os usuários, os millennials, os caras novos que passam o dia inteiro ali naquelas aplicativos de mensagens e que agora curtiram porque para eles abriu uma nova opção de vendas. E o que é mais legal é o seguinte: 1 minuto para comprar. Porque quando eu uso linguagem natural, eu escrevo o que eu quero, entendeu? Do jeito que eu pediria para uma pessoa, e usando inteligência artificial, você vai lá e entende o que foi escrito, entende a intenção, entende o produto, desambigua se tiver alguma questão ainda que não foi entendido, e a partir dali você faz a compra. Então, 1 minuto para comprar. É um absurdo a velocidade que você ganha com isso. Um outro caso muito legal, e que já abre formas novas de você vender via e-commerce, talvez um exemplo parecido com o Abramax aqui, mas um pouco diferente, parecido pela inovação, mas um pouco diferente na forma, né? Foi um exemplo da Tommy Hilfiger, agora no New York Fashion Week. O que aconteceu? Durante o desfile, conforme o cara entrava, a menina entrava ali, um modelo, né, eles mandavam uma mensagem para quem antes já tinham avisado, né, que fala lá com o nosso bot, e aí ele mandava a mensagem no canal do Messenger, falando com a marca que estava, né, ou seja, o modelo que estava sendo exibido ali, e você já podia comprar na hora. Então ele fazia um broadcast, e você quer, tipo, se interessa, ter isso, quanto custa, qual modelo, qual tamanho, qual endereço, bum, fechava. Então, durante o evento, imagina como é que você pode fazer uma coisa dessa com, né, um site web. Não dá para fazer, porque você tem que fazer a página, tem que montar o design, tem que fazer isso aqui. Não, aqui é só texto. Você manda o texto, manda a foto, óbvio que você tem que ter preparado antes para ser rápido, e durante o desfile você vai mostrando. Resultados disso: 3,5 vezes mais gastos no canal comercial do que qualquer outro canal, digital ou físico. 87% do valor investido na criação do bot foi recuperado após o desfile. Tipo, 1 hora depois do lançamento. Eles devem ter feito alguma mídia antes, eu não tenho total certeza do tamanho disso, mas já recuperou no próprio desfile. E 60 mil mensagens trocadas ali durante o desfile. Então, também uma iniciativa muito grande. Aqui no Brasil existe um exemplo bacana, que foi a Casas Bahia, na Black Friday do ano passado. O bot, você entrava lá, ele perguntava: você quer saber as ofertas, né, que a gente tem separado para você? Então assina aqui. E aí todo dia ele mandava uma oferta e deixava você navegar. Se você gostasse da oferta, ele te jogava para o site também. Nesse caso não era um WebView, era o site mesmo. E resultados disso, tá? Pela mídia que eles fizeram, que não foi ampla, gigante, foi uma coisa mais, foi um piloto, eles conseguiram 51 mil pessoas conversando com o bot. Tá? Isso tudo depende do esforço de mídia. Se você bota na televisão, vai ter muito mais gente do que isso, ou se faz uma campanha mais ampla. E esses são os números interessantes. 90% de agendamentos para receber as promoções, 90%. Quanto sai uma de e-mail? Né? 15%. E 84% dessas pessoas clicaram para olhar e no site a promoção. Eu não tenho os dados se eles fecharam ou não, mas o número é absolutamente incrível. Aí a gente fala, lá na época do mobile era grande também, né? Mas assim, você ficou de fora, a gente não vai ficar de fora do mobile.
E esse é o ponto, a gente não pode ficar de fora disso. Por isso, atenção aqui. Além de tudo isso, você ainda pode fazer outras coisas. Você pode mandar salvar o produto no teu Messenger, tá? E tudo que eu estou falando no Messenger, daqui a, não sei o tempo, mas muito em breve, o WhatsApp já está em piloto também. E vai abrir para o WhatsApp. Então, você vai poder também mandar ali para o WhatsApp, do mesmo jeito que você pode mandar para o seu e-mail, você comprar depois, você manda para o Messenger, depois você compra, e depois eu fico lá te alertando que você tem um cara lá para você comprar. Outra coisa, receber notificações de agora não tem estoque, mas eu te aviso, e aí quando chega você avisa, né? Ou quando está próximo de chegar, você tenta uma pré-order, uma coisa assim. Outro ponto, recuperação de carrinho. A abertura de uma mensagem numa plataforma de mensagem chega a 93%, contra 20, 15, 10 de um e-mail. Então, é outra coisa bem importante, é você usar a recuperação de carrinho ali. E um meio mais óbvio é aquela confirmação de compra e a notificação de envio. Então, são algumas outras funções. Então, dentro de tudo isso, esse sucesso todo já que está demonstrando os bots e os executivos, né, que falaram na pesquisa, ele vem disso. Ele é prático, eu estou usando ali meu aplicativo de mensagens, eu abro um outro canal e começo a conversar. É natural, porque eu converso em português, ou em inglês, ainda está testando, mas espero que em português. Eu não preciso aprender a navegar, eu não preciso descobrir onde está o menu, então eu simplesmente falo. É pessoal, a minha experiência lá, como eu falei, no grupo da família o tempo inteiro, então é uma coisa que eu já conheço. E no Messenger, por exemplo, quando você entra pelo Messenger, já sabe seu nome, por exemplo. E você tem como pegar outras informações do Facebook ao longo da conversa. Então, você pode já chamar pelo nome, você pode descobrir perfis, onde ele está e outras coisas. Disponível 24/7, rápido, pelo fato da interpretação linguagem natural, 1 minuto você compra, você fecha a compra, e eficaz, porque ele converte bastante. Agora, o que está interessante, já é suficientemente interessante falar das mensagens, né? Você fazer tudo isso através dos aplicativos de mensagem. Mas como eu dei a deixa aqui, enquanto o PowerPoint estava entrando ali, é que o próximo passo é você fazer tudo isso através dos seus assistentes pessoais. Hoje, 25% das buscas do Google já são feitas por voz. Tá? Conforme você aumenta a penetração, não só dos assistentes pessoais em celulares, mas nos outros devices, o carro conectado, a casa conectada, a casa inteligente, tudo que vai acontecendo, wearables, tudo isso você vai estar começando a conversar com eles. Então, na prática, o assistente virtual vai virar um novo portal. Tudo que eu vou fazer, eu começo com ele. E ele conversa com o chatbot que você pedir. Hoje, ainda é uma integração de API, mas em menos de 2 anos, eles vão estar literalmente conversando em português ou em inglês, mais provável. Né? Você fala com o assistente virtual, ele fala com, sei lá, o Shopbot lá do eBay, depois te retorna, ou do, sei lá, Mercado Livre, depois te retorna alguma coisa, e o assistente virtual transforma isso em voz de volta e conversa com você. Importante falar, a voz, quando chega no aparelho, a primeira coisa que ele faz é converter para texto. Certo? Aí o texto vai, trafega todas as opções, uma plataforma conversacional que está ali atrás faz esse trabalho, e você faz todo o processamento do que for necessário ali para resolver aquela query, aquela demanda, e no final transforma de volta em voz e ele fala de volta para você. Então, literalmente, um fala com o outro. E eu queria mostrar um pouquinho dessa experiência, até porque eu não consegui mostrar o demo. Você consegue dar play para mim aí? É o Edvaldo que está ali? Não sei se ele está ouvindo. Bem ali no cantinho esquerdo, isso aí. Isso foi no Google I.O. desse ano, tá? 2017. Order delivery from Panera. Hi, this is Panera. For delivery, I'll just need the address. Which one can I get from Google? What can I get you started with? Need something with bacon in it? Got it. How about one of these cold drinks? Power smoothie. Great. Are you ready to check out? Yes. Here's your order summary. Your total is $17.74. Ready to place the order? Yes. Thanks. You're all set. By the way, I can sign you up today for a MyPanera account.
Are you interested? I heard they give you free pastries with every account creation, so yes. One more tap to create my account. Congrats, you're now our newest member. See you next time. And look, I already have a notification from Panera. And they're super quick, so my delivery is going to arrive in just 20 minutes. I tap into that. And look, here's my full receipt with some follow-up actions on the bottom. Pretty cool, right? So, então, isso mostra o poder, e isso está funcionando, isso não é brincadeira, é um demo real. Tá? Ele não vai rodar aqui no Brasil, porque a gente não tem Panera aqui, mas ele funciona nesse formato. E você pode fazer esse tipo de compra também pelo Google Home, só que no Google Home, como ainda não é fácil você criar algo chamado multimodal, onde você fala alguma coisa e as opções vão parar para outro dispositivo. Por exemplo, eu falo, quero um sanduíche. Aí ele responde para mim, dá uma olhada no celular e escolhe qual. Aí eu vou lá e escolho qual. Aí ele continua falando no Google Home. Então, como isso ainda não é fácil, ele pelo menos deixa você pedir, faz o meu pedido de sempre, do Panera. Pronto, está pedido. Chega em 20 minutos. Então, essa experiência já é possível. Tá? Então, você já consegue fazer compras recorrentes. Com o tempo, e não vai ser muito tempo, você já começa a ter essa facilidade de, enquanto você fala aqui no Google Home, a tua Chromecast te mostra as opções que você quer, e você escolhe no Chromecast, volta para o Google Home, ou vai para o seu celular. Fica uma coisa meio independente do modal. Então, assim, para encerrar, como eu sugiro que vocês pensem, né, numa estratégia, uma pequena estratégia para ir adotando essas coisas. Você pode começar com um chatbot ativo, que é tipo aquele de promo ou de marketing. Geralmente, esse chatbot você pode, por exemplo, iniciar com um SMS, se você tiver o celular da pessoa, a pessoa clica num link, te joga para o Messenger, te joga para um controle de chat, e ali você começa a conversar e você assina o promo, né, o bot de marketing, e dali você já começa a engajar com a marca. Geralmente, você não começa com AI, você não começa com, né, uma linguagem natural. Você vai treinando um bot baseado em regras, que é como se fosse uma árvore de decisão, e daí para frente você vai evoluindo e começa a ensinar o AI a partir das intenções mais usadas ou solicitadas pelo teu usuário. A segunda etapa é você começar a fazer uma pequena integração de catálogo e parte para um concierge, que é aquele exemplo do eBay que eu mostrei para vocês. Com isso, você já começa a ter uma busca mais interessante e depois você joga para o back-office, para o teu WebView, né, onde você já tem a tua página preparada, espero, para o mobile, então você já tem a página preparada para o mobile, onde você pode fazer a compra. Depois você começa a evoluir para AI, aí você começa a treinar o bot para entender linguagem natural, sem ser, né, keywords, etc., e você começa a evoluir para a integração completa, no sentido de permitir até a compra mesmo dentro daquela interface de texto. Tudo isso eu estou falando para você começar com texto, não pensa ainda no AI, pelo menos nessa etapa. Aí sim, você começa a pensar em trabalhar com ele em voz, testar como é que são as compras, porque a experiência muda, afinal você não tem uma interface mais, então você tem que começar a entender como é que você vai desambiguar uma lista, chegar ao primeiro, a primeira sugestão, e eventualmente usar um multimodal, que é essa coisa que eu falei, fala na voz, mas mostra no celular, entendeu? Então, como é que você consegue fazer isso? E, por último, faz a integração com os assistentes para que ele possa fazer toda essa compra. Então, assim, eu sei que é muita informação, eu acho que a ideia aqui era dar uma visão para vocês, em geral, do que está vindo pela frente, e é aquela coisa, não é um futuro, isso já está funcionando, já tem marcas fazendo, já chegaram, só no Messenger, já 200 mil bots, ainda tem o Kik, tem o Skype, vai enviar o WhatsApp, tem várias outras plataformas prontas, e, como eu falei, 25% das queries já são feitas via voz. Você não pode ficar de fora. Certo? Obrigado. Começar com uma pergunta minha também, César. Quando a gente pensa em novas tecnologias, como isso vem acontecendo, a questão do nível de segurança, né? O quão seguro é fazer essa compra nesse formato?
Basicamente, o que está ali por trás, né, são sistemas onde você já precisou fazer algum login. Então, no Messenger, você precisa ter a autenticação do Facebook, por exemplo. Antes disso, você fez a autenticação do seu celular. Então, você já entra num ambiente seguro dali, e aí todo o túnel é fechado. Como a gente sabe, não tem problema nenhum. Agora, em casa, isso ainda funciona da seguinte forma. Hoje, o Google Home já reconhece a tua voz. Então, você falando, ele vai saber se é o César ou se é a esposa do César falando com o Google Home em casa, certo? Só que isso ainda não é feito uma autenticação forte. Então, ali ainda precisa ser trabalhado. Mas não é muito difícil você autenticar por voz, porque cada um tem uma voz única. Então, é uma coisa que vai entrar. Para todo o resto, né, onde você está numa plataforma de mensagens, você tem a autenticação do seu device e mais da plataforma que você tem que fazer. Então, é bem considerado seguro, o mesmo risco que você tem de comprar na web ou no mobile. E perfeito. E a aplicação disso no Magento sempre via API, certo? Exato. Hoje em dia, a gente, na Zenvia, né, que é a empresa que eu trabalho, a gente está criando uma plataforma conversacional. Na verdade, a gente lançou o primeiro MVP dela já tem em agosto. E aí, o que a gente tem? Hoje é tudo APIficado. Para conectar com o Magento, você usa a API. No início do ano que vem, provavelmente no primeiro TRI, a gente começa a lançar conectores. Então, você criando um conector, lançando o conector do Magento, é só você botar o conector que você começa a trabalhar muito mais facilmente, acessar os dados, retornar os dados, fica mais fácil. Mas, ainda assim, você tem que criar a aplicação que você quer em cima disso. Mas vai ficar muito mais fácil. Hoje é API. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta? Lá no fundo, vamos lá. Boa tarde, Yannick da Expansion. Boa tarde. Quando a gente olha para o assunto do chatbot, hoje nós temos basicamente 3 verticais que as empresas estão trabalhando. Algumas estão trabalhando na aplicação nativa, onde eu conecto o chatbot na minha aplicação e gera uma experiência dentro do meu aplicativo. Nós temos essa vertical que trabalha o Messenger, em breve o WhatsApp, e tem algumas empresas que já estão fazendo essa parte com comando de voz, como a Siri, como você deu de exemplo. Quando a gente olha para esses 3 cenários, qual que você acha que é o ideal e qual que é o futuro disso? A gente centralizar toda a operação no WhatsApp, o Messenger, e talvez perder um pouco da personalização da operação ou da identificação de marca, abrir mão disso para isso, ou efetivamente trabalhar dentro da aplicação nativa, como os bancos, por exemplo, que sempre trabalham dentro do seu próprio aplicativo para trazer uma experiência, até por questões de segurança? Eu tendo a fazer as coisas future-proof. Tá? Então, para isso, o que eu costumo fazer é procurar uma plataforma que seja agnóstica de canal, onde você possa criar o teu chatbot, não importa o canal, né? E, a partir dali, você conecta com os canais e trabalha o multimodal, que é essa coisa de voz, texto, texto, voz, voz, lista, lista, voz, entendeu? Esse tipo de funcionalidade. Então, nessa linha, sem querer vender o peixe, mas já vendendo, a plataforma que a gente criou lá, que, né, dentro da Zenvia, ela é capaz de fazer isso. Você constrói as regras separado dos canais, conforme você vai abrindo canais, eles vão conectando, o conteúdo vai sendo traduzido, porque quando você trabalha, por exemplo, aquele controle de carrossel do Messenger, não necessariamente é o carrossel do Skype, os dois vão ter algo parecido. Mas aí você tem que ter alguma coisa que você converta automaticamente, senão você vai ter que criar um bot para cada mesmo. Então, eu sugiro que você procure uma boa plataforma e comece a construir em cima dela, para que você possa manter o teu investimento por mais tempo. Mais alguma pergunta? Acho que é isso, César. Acho que é isso. Vem tirar uma selfie aqui Opa, comigo. com certeza. Vamos lá, pessoal, faz uma carinha de que gostou, vai. Beleza. Um abraço, gente. Obrigado.